E no encerramento do programa dessa semana, professor Saul Sastre, obrigado pela sua presença aqui. Estava no Nordeste, lá, tranquilo, frio aqui, foge para lá. Faz tempo já, foi mês passado. Há tempos, Estava trabalhando. Foi em junho, né? Começou o inverno, tu... Estava trabalhando, inclusive encontrei um colega nosso que participa de vez em quando aqui do programa, o Arthur, e fizemos lá alguns trabalhos lá pelo Nordeste, né? E a gente pôde ver, assim, a dificuldade que está a questão, a ressaca da Covid no nosso país, assim, de perto, né? Você parou. E eu já falei sobre isso, né? Se não fosse essa ajuda que o governo federal deu para as pessoas, olha, a coisa tinha sido muito mais feia do que se pode imaginar, viu? Olha, muita miséria, assim, se viu muito problema com relação a isso. E na parte do empreendedorismo se viu assim bastante gente está se vendo, né? Bastante gente tentando inovar, tentando fazer os negócios prosperar. A gente entende que é um momento econômico muito difícil para o nosso país, né? Primeiro pelo reflexo mundial, hoje é tudo globalizado, mas também nós estamos às vésperas de uma eleição que traz aquela grenalização no nosso, que divide, né, para tudo que é lado, ninguém ganha nada com isso, né? Então está se esperando assim encerrar logo esse processo e o Brasil retomar o crescimento, né? Na verdade, assim, nós sabíamos, né, nós aqui nesse espaço muitas vezes falamos sobre isso aí. Em 2020, exatamente, quando começou lá em fevereiro de 2020 a pandemia e tal, todos aqueles procedimentos que começaram a ser feitos, fecha tudo, fica em casa e tal, nós sabíamos aonde isso ia chegar. Tá? Aliás, se teve algum chefe de Estado que alertou para isso, não irresponsavelmente, mas até responsavelmente, porque na verdade, quando você impõe um medo nas pessoas, aí já é o primeiro sinal de fragilidade mental e de saúde. As pessoas ficam fragilizadas, aí elas ficam mais disponíveis para pegarem qualquer doença, qualquer resfriado. E milhares, isso está sendo provado hoje, e a história vai documentar, milhares de pessoas que acabaram ou morrendo, ou pegando a Covid, foi exatamente pelo medo, pelo sentimento de medo que fragiliza a mente, fragiliza o corpo, tira os integrantes, os elementos integrantes da própria defesa, autodefesa do corpo. Então, o presidente Jair Bolsonaro foi o único desses chefes de Estado, aqui no Brasil foi exceção, foi o único, que disse, olha, não é questão de ter medo, vamos trabalhar, vamos administrar, vamos compatibilizar uma coisa com a outra. E se viu hoje que ele tinha razão. Os lugares onde não houve essa irresponsabilidade, essa insanidade de medida do fecha tudo, acabou, o mundo parece que vai acabar, foram os estados, foram os locais que menos a pessoa foi atingida por Covid. Então, a história vai provar isso aí. De qualquer maneira, né, Saul, o Nordeste, eu tive muitas vezes no Nordeste, década de 70, 80, 90, agora em 2000 e pouco, e realmente o Nordeste, lá de 70 para cá, é impressionante o Nordeste, o que se desenvolveu. Eles começaram realmente a se estruturar. A área do turismo, por exemplo, aqui, ele tem uma riqueza normal, natural lá, extraordinária, só que eles não aproveitavam tanto isso, hoje estão aproveitando. Exatamente, e tem um programa do governo federal de incentivo a essa indústria, né, de turismo, que é o PERSE, que realmente se ouviu muita, vamos dizer assim, um fôlego para que muitas não se afogassem e sumissem dessas empresas, né? Inclusive trouxe reflexos muito interessantes na nossa Serra Gaúcha, que os players puderam se aproveitar desse benefício do governo federal para isso, né? Então a gente tem ali, estive quinta-feira passada no Vale dos Vinhedos, aqui a gente está desenvolvendo um projeto ali, também temos projetos dentro daquele eixo Gramado e Canela ali, com players importantes, né? A gente atua na parte fiscal, né? Ou seja, na parte tributária, ou seja, é o coração do negócio, né? E também na parte estratégica. Então a gente sabe o que está falando e quando tu vê realmente, o empresário não tem como se queixar vazio, a gente olha os números, né? Então o PERSE foi sim, e peço ao empresário, também existe uma lacuna para empresas de vigilância, para que olhe o PERSE,
para que veja se não tem um benefício, porque ali tem isenção de PIS e COFINS, tem uma série de isenções ali para as empresas que estão por 2 anos fazendo a diferença e que seja prorrogado, porque essa crise não é uma crise, não é uma gripezinha, né? Falando economicamente falando, sim, claro, é uma crise profunda que precisa de um tempo de gestão para que a gente possa recuperar. O Brasil já vinha de outras crises, como sempre, né? Eu desde que nasci, tu desde que nasceu, vivemos no Brasil em crise, né? Mas essa foi um pouquinho mais forte. Na verdade, a crise, nós temos a questão da crise existencial, a nossa crise, são crises emocionais, existenciais, tá? Nós temos nossos problemas, nós temos que administrar. A economia, eu que sou professor de História do Pensamento Econômico, a economia sempre, lá desde os tempos bíblicos, ela vive de ciclos. Pequenos, ciclos mais permanentes, ciclos mais rápidos, né? E hoje os ciclos econômicos, eles estão muito fortes, agudos, porque eles estão interligados mundialmente, né? Tem uma grande abrangência e são curtos, mas de uma imposição da sua gravidade, quer dizer, eles são curtos, né? São rápidos, mas eles deixam sequelas. É uma sequela muito forte. Exatamente. E conversando com um empresário, são coisas que eu admiro muito, né? Isso foi uma reunião que eu fiz segunda-feira ou terça-feira à noite. Ele é lá de Portugal, ele foi daqui para Portugal desenvolver um projeto lá da empresa dele, Silvio. E quando ele começou a desenvolver projetos pro turista que vai a Lisboa, ele começou a se dar bem. Então, assim, a gente começa a olhar o mundo, tu começa a olhar... Porque muitas vezes as pessoas perguntam, tu conhece o Brasil? Depende, que Brasil tu está falando? É o Nordeste, é o Norte, é o Centro-Oeste, é o Sul, né? E aí tu fala assim da questão da Europa, que Europa tu está falando, né? Então a gente pega Portugal hoje com 700 euros de salário mínimo, lá é meio socialismo, pelo que eu pude ver, a maioria ganha mais ou menos a mesma coisa, e os empreendimentos para turista acaba sendo uma grande vitrine, né? Então isso foi, trazendo agora para nós, isso foi um grande legado que acabou toda essa desgraça de pandemia trouxe, mas acelerou mais a globalização. E isso o empresário tem que se ligar que o mercado não é mais o município dele ou o estado dele, não. O mercado hoje é o Brasil todo, o mundo todo. Tem oportunidades daqui do lado, no Paraguai, com a Lei Maquila, tem oportunidades na Europa. A gente sempre tem que lembrar que quando a gente vai para um outro país, é uma outra realidade, uma outra cultura, tem que adaptar o produto lá e tudo mais, mas são oportunidades que estão surgindo. Tu pode contratar gente da Europa para trabalhar na tua empresa. É verdade, eu conheço muitos amigos meus que trabalham aqui e nunca andaram em Angola, seja onde for, Nova Delhi e tal, estão dando assessoria para esse pessoal, nunca tiveram contato pessoal. Exatamente, o geográfico ficou muito... Inclusive, Silvio, eu acho que esses dias eu fiz uma reunião presencial, uma perda de tempo, porque tu chega, tu tem que deslocar, estaciona carro e vai, não sei o quê. Quando tu vê, passou amanhã, passou a tarde. A hora do cafezinho e aquela questão que também que muitas pessoas acabam desperdiçando tempo, né? Exatamente. Então, o que se faz, né? O que tem se praticado muito, pelo menos no meu segmento? A gente faz uma reunião online inicial e depois, se tiver que aprofundar alguma coisa, se for o caso, se for necessário, porque muitas vezes não é, aí tu vai lá e faz uma reunião mais presencial. Então... ficou um misto, né, em termos de presencial, online. As universidades estão assim. Agora no próximo mês eu vou dar uma aula e é o que eles chamam de síncronas, né? Ou seja, eu dou a aula presencialmente, mas na frente do computador. Então é meio presencial, meio online. Né? Porque os alunos estão ali e os alunos todos ali estão assistindo. Claro, né? Como eu assisto as minhas aulas também, ou seja, tudo acabou transformando muita coisa, né? Professor Saulo, obrigado pela tua presença aqui, porque na verdade essas tuas experiências são importantes colocar neste momento que nós vivemos, né? Porque nós precisamos relançar a nossa economia, relançar nossas vidas e afinal de contas viver, porque, né, viver sempre é muito importante, é muito bom, e viver com otimismo, né? Sabendo que as coisas são problemáticas, mas elas passam. Nós fazemos o nosso desenvolvimento. Nós fazemos o nosso desenvolvimento. Nós antecipamos tudo isso aí, está tudo aqui. Saulo, obrigado, um abraço, até a próxima. Até a próxima. A você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade aqui ao nosso Economia e Desenvolvimento há quase 22 anos no ar. Uma boa semana para todos vocês. Semana que vem, um novo encontro. Até lá.